Tuba, a única emissora autorizada a funcionar na cidade pelo Ministério das Comunicações do Governo Federal. E nos apresentamos também, além do canal aberto, nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. A nossa programação pode ser vista acessando-se através do endereço TV Sol 48. Digitou TV Sol 48 do seu celular, do seu tablet, do seu computador, poderá ver a nossa programação qualquer hora do dia ou da noite. Além do mais, parte da nossa programação está no canal a cabo, o canal comunitário da cidade, o canal 8 da operadora Claro. Todos os dias da semana, especialmente o nosso Papo Sol. E hoje a bancada do Papo Sol recebe uma visita que já tem uma boa experiência internacional, apesar de jovem, e que é uma estudante de idiomas. É Isabel Garcia Gonçalves. O Isa Gonçalves, seja bem-vinda à bancada do Papo Sol. Muito obrigada, eu que agradeço. Tudo bem com você? Tudo, e você? Você já tem uma boa experiência internacional, você já é quase que universal, porque você, antes até de 10 anos de idade, já se mudou com a família para a Espanha, né? Sim, me mudei para a Espanha, fui para o sul da Espanha, né? Me mudei para Fuengirola, que é o nome da cidade. Aí ali eu fiquei 1 ano, mais ou menos, e aí eu me mudei de novo para a Espanha, de novo, né? Para Barcelona. Em função das atividades do pai, da mãe? Então, o que acontece? Em Fuengirola, ali eu tenho família do meu pai que mora na Espanha, no sul da Espanha. Ah, tá. E aí fica perto de Fuengirola, então estava mais próximo. E seu pai foi fazer o que lá? Ele foi e continuou trabalhando mesmo normal, só que antes ele trabalhava de designer gráfico junto com a minha mãe. Design gráfico. Aí agora ele tá de comerciante, né? Ele é comerciante. E depois você mudou para uma cidade grande, para Barcelona. Foi para Barcelona, já foi mais para o norte já da E foi fazer o que em Barcelona? Fui estudar também, Você foi estudar, mas o seu pai foi fazer o quê? Os meus pais, eles não gostaram muito de Fuengirola. E aí eles queriam mudar, começaram a ouvir falar de Barcelona, olhar mais lugares, conhecer mais a Espanha. E aí foram para Barcelona. Ah, é? Essa cidade do sul da Espanha, era a cidade litorânea ou não? Ela fica na praia, bem bonita, na praia, inclusive. No mar Mediterrâneo. Fica lá. Mas não era melhor ficar no mar Mediterrâneo do que em Barcelona? Então, no final acabamos voltando. Você não gostava mais? No final a gente ficou em Barcelona, aí a gente acabou voltando. Só que para uma cidade lá no sul também, perto da praia, só que era outra cidade no caso. Ao invés de Fuengirola, a gente foi para Málaga. Málaga? Málaga é uma cidade conhecida, mas é uma cidade grande ou não? Ela é bem conhecida assim, nada em comparação com São Paulo nem nada. É uma cidade grande considerada na espanhola, né? Você tem ideia da população de Málaga hoje? Não tenho muita certeza não. Não, né? Não, mas é uma cidade bem conhecida, principalmente bem turística, né? Por causa da praia, tudo. Sim, 10 anos de idade. Quanto tempo na Espanha? Fiquei até os 14 anos, até os 14. E depois, agora você está mais há 5, 6 anos... E agora eu estou na Inglaterra, né? No Reino Unido. Reino Unido. No Reino Unido. E porque os pais resolveram ir para o Reino Unido para trabalhar? O que acontece foi, eu estava na Espanha, aí o meu pai achou uma oportunidade de trabalho lá e foi para lá primeiro. Foi, vou ver como que vai ser. Aí foi, e aí depois foi e chamou a família. E aí a gente foi. Foi eu, minha mãe e meu irmão, a gente foi para lá. Foram todos morar numa cidade próxima. Você mora sempre no mesmo lugar lá ou já mudou lá também? Então, na Inglaterra eu fiquei sempre na mesma cidade. Sempre na mesma cidade? Como é que é o nome da cidade? Northwich. É o nome. Northwich. Wich. Northwich. Northwich. Daqui a pouco eu vou começar a falar inglês aqui, hein? E como é que tem sido a vida no Reino Unido? Nossa, no começo foi bem impactante. Eu fui até que um pouco confiante, né, por causa do... Eu estudo inglês desde pequena e sempre me dei muito bem. Só que o inglês que eu estudava, ele era o inglês americano. Inglês mais americanizado.
E aí chegou a hora de eu ir para Inglaterra, eu achando que ia entender tudo, não acabei entendendo nada no Entendendo começo. muito pouco. Parece um idioma completamente diferente, assim. Foi muito difícil de pegar o sotaque das pessoas e começar a entender mesmo, né? Perfeito. As costumes, a cultura também é bem diferente. E aí eu tive que ir me acostumando, né? E você depois continuou os estudos lá próximo da cidade, fez high school lá Fiz. na região mesmo, né? Uhum. E agora você está prestes a ir para a universidade para estudar língua, para estudar línguas, idiomas. Idiomas, E aí... Qual é o idioma que você mais aprecia? Eu sei que, claro que você sabe português, você sabe bem espanhol e sabe também o inglês e até o inglês americano, né? E qual é a língua assim que você acha bacana, que você acha assim? Nossa, eu, assim, não posso escolher uma exatamente, né, favorita, mas o português eu acho legal dele, a quantidade, o brasileiro, né, o português brasileiro, a quantidade de expressão que tem, o jeito de falar. Não sei se eu estou falando isso só porque eu nasci aqui, né, também, é um idioma, né, que eu falo com a minha família, o idioma que eu me sinto mais à vontade falando, mas eu gosto bastante dele, principalmente por causa disso, né? E em família, vocês falam em português ou vocês conversam em inglês? Então, em família é português, principalmente por causa do meu irmão, né? Porque meu irmão, ele é pequeno, e aí, ao ele se mudar com uma idade tão nova, né? A gente estava com medo dele perder o português. Aí a gente manteve o português como idioma familiar mesmo, né? Isso faz lembrar aquela piada de português, né? Falar nisso, né? Sabe a piada de português ou não? Qual? Não Que sei. o português foi para a Inglaterra para aprender o inglês. Foi lá e não conseguiu aprender inglês. Quando voltou, tinha esquecido o português. É assim mesmo, viu? Meu irmão é igualzinho. Você estava com medo que o seu irmão acontecesse com ele isso? Aconteceu já, inclusive, algumas coisas que ele fala. Esses dias ele estava falando, a gente estava falando uma coisa de bigode, eu não lembro. Acho que apareceu tipo um pelinho aqui nele, o loiro. Aí ele falou, eu tô virando homem, nasceu um mustacho. Aí eu olhei pra ele e falei, um mustacho? O que é mustacho? Ele inventa, ele mistura tudo, mistura. E ele queria falar bigode, né? Só que falou mustacho. Então é legal. E você está contente com a vida que está levando lá? Eu tô. Eu acho bem... No começo, né, é bem difícil. Eu acho que as pessoas, elas acabam idealizando muito do tipo, vou morar fora, vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Mas aí, no final, você percebe no começo, não é bem assim, mas acostuma. E quando acostuma, tá tudo certo, Vocês né? moram em casa ou apartamento? A gente mora em uma casa. Lá é mais casa, né? Fica uma grudadinha na outra, assim, por causa do frio. Né? E a cidade de Manchester, evidentemente, é uma cidade grande. É uma cidade industrial, Luísa? Lá é industrial. Inclusive, tem o símbolo, né, da cidade, que é uma abelha. Uma abelha? Você vai para a cidade, você vê... no chão tem um desenho de uma abelha, nas paredes da cidade você vai ver comércios. bastante. Você vai comprar um ímã, uma caneta para, sei lá, uma caneca de lembrança, você vai ver o símbolo da abelha lá. O símbolo da abelha, porque a abelha sinaliza trabalho. Sim, por causa da industrialização. A abelha não para. E aí é uma cidade trabalhadora, né, que eles falam. Uma cidade trabalhadora, uma cidade operosa, como a gente costuma dizer aqui, né? Uma cidade operosa. E você também é uma espécie de abelha? Eu sou. Eu fico, todas as oportunidades que eu acho de trabalho, tudo eu pego, assim. Lá na Inglaterra, eu acho que isso me impactou bastante, porque lá é normal as pessoas com 15 anos já começarem a trabalhar enquanto estuda. Perfeito. Eles acham um trabalho muito fácil, assim, vão numa cafeteriazinha e já aceitam. Já vai prestar serviço numa cafeteria, começa a lavar xícara, dali a pouco já está servindo café, dali a pouco... Foi isso que eu comecei a fazer, inclusive. Já viram barista? Sabe o que é barista ou não? Sei, eu sou, né? Você Trabalhei é barista? de barista. Comecei lavando louça, porque eu entrei, né? Eu falei, eu quero arrumar um emprego para eu desenvolver o inglês, né? Eu quero falar direito. Certo. Porque, como eu entrei na pandemia, tive que estudar tudo em casa. E aí, depois só que eu comecei a sair mais. Aí, eu falei, eu vou procurar um trabalho para eu realmente aprender o inglês e aprender o inglês do dia a dia. Aí eu fui numa cafeteria, fui lá, mostrei meu currículo, aí me aceitaram. Só que teve um problema de idioma, porque eu não sabia falar direito. Então falaram, você vai começar na louça. Aí eu comecei na louça, comecei a acostumar com o inglês, comecei a entender melhor, falar, me passaram para levar a bebida.
E aí, para servir dali, na mesa. para servir as mesas. E aí dali foi para barista. E aí eu já estava preparando já o café, Como é que tudo. fala barista em inglês? É barista também. É barista também? É barista. Ah, é? Que essa palavra, eu achei que era uma palavra portuguesa. Ah, eu já não sei. Aí isso já não sabe, né? Muito legal, Isa. Nós demos uma pincelada da vida da Isa até ela chegar a ser graduada em servir café. E nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta para saber um pouco mais da vida da Inglaterra e o que ela pensa, o que ela imagina para o futuro. E essa estudante... Apresento a vocês o Residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro Dutonin e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o Residencial Mariana Maria, que está localizado próximo ao SP-75 em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Jardim Belmonte apresenta a Indaiatuba e região o melhor empreendimento para quem busca por segurança e qualidade de vida. Fácil acesso e conectado com as principais avenidas e rodovias. Tudo isso para estar perto de tudo que você precisa. Jardim Belmonte, seu projeto de viver feliz. Mas, Isa, você não tinha voltado ainda. Você já está há 10 anos fora do Brasil. Você não tinha voltado ainda. O que estimulou você a voltar? Então, eu já estava querendo voltar antes, né? Principalmente para ver minha família, porque já era hora já de eu ver meu avô, minha avó, tudo de novo, O né? seu avô quem é? Meu avô, ele veio aqui... É esse cara que está visitando a gente aqui, que é o tal de Marcílio Argenton? Marcílio Argentão, é o meu avô. Ele é um cara bacana? Ele é. A gente continua mantendo contato, né, online, só que mesmo assim tem aquela necessidade de ver pessoalmente, dar uma volta, não é a mesma coisa, né? Sim. E como é que chama a avó? Minha avó é Sônia. A dona Sônia. Argenton. Então, Marcílio, seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV Sol. Muito obrigado pela sua visita aqui. Você está também acompanhado aqui do seu amigo, o Pedro Silva Dias. É, Pedro Silva. Pedro Silva. Pedro Silva Dias, que é seu amigo dos velhos tempos também. É, que da agora já escola. tem até um mustache também, né? Você já viu, né? Eu vi. Você achou que ele ficou elegante com esse mustache aí, não? É, ficou. Ou ficou meio... ou parece uma caricatura? Não, agora eu olhei, a gente estava comparando as fotos dele, né, de criança. Eu falei, sua cara tá igual, só mudou que tá com bigode agora. Tá com bigode agora. Legal. Mas fala uma coisa. Você, lá no Reino Unido, tem todo aquele charme de ser um reinado, né? É. Tivemos agora até uma sucessão que o príncipe Charles tem a minha idade, inclusive da minha idade, o príncipe Charles, que
Só aconteceu depois que a mãe morreu. E a mãe É. morreu com quase 100 anos. Então o príncipe Charles chegou a virar rei, o rei Charles III, só depois do falecimento da sua mãe. É. Não é? A rainha Elizabeth, que já esteve no Brasil algumas vezes, inclusive em 1969, aqui em Campinas, aqui em Olambra, onde tem muitas plantações de flores e tudo mais. E lá a população curte muito o reinado. Então, a Rainha Elizabeth, as pessoas amavam ela, eu realmente... Era todo lugar assim, a família era muito elogiada, né? Muito reverenciada. Só que aí, depois da coroação, começaram, principalmente as pessoas mais jovens, não estão curtindo tanto o reinado. Inclusive, a própria relação, porque lá no Reino Unido, né, tem a Irlanda, tem a Escócia, tem outros países também. Inclusive, essa relação de países mudou um pouco também, ficou um pouquinho mais assim por causa dessa Porque o mudança. nosso rei ele tem visitado já a Irlanda, a Escócia, para tentar fazer uma média com esse pessoal que não recebeu ele muito bem, né? As pessoas, elas estão cada vez Mas fala mais... uma coisa, e os filhos dele, o futuro rei, por exemplo? Tá tendo também, tudo treta, parece... Mas ele é simpático, o que não é muito simpático é o irmão, né? Como é que chama o rei? O rei agora é o Charles. É o né? Charles, mas o filho do III. Charles, como é que chama? Ai, meu Deus, esqueci. Esqueceu. E tem o irmão dele que inclusive mora nos é. Estados Unidos, né? Que vocês não curtem muito. Agora, o pessoal lá não sabe muito do governo, sabe mais das ondas, das histórias do reinado, né? Agora Por exemplo, só que está começando a quando, mudar um quando pouco. você tem um primeiro-ministro na Inglaterra que é meio extravagante, que nem aquele durante a pandemia, aquele descabelado lá, você lembra dele? Lembro. Todo mundo falava um pouco dele, né? Esqueci até o nome dele. O Você lembra? Boris Johnson, E agora, por exemplo, o primeiro-ministro da Inglaterra de agora, a gente nem sabe quem é. Você sabe quem é? Então, o que acontece? Mudaram de ministro e aí começou a mudar toda hora. Ficou mudando, porque as pessoas não estavam aguentando. Inclusive, teve uma mulher que chegou a ficar lá e as pessoas estavam começando a apostar. Quem que ia durar mais, uma verdura ou ela? E ela, no final, a verdura sobreviveu. A verdura sobreviveu na geladeira, mas sobreviveu. Ela ficou, acho que foi 3 meses só e saiu. Isso, teve uma primeira-ministra que ficou, acho que alguns dias, né? Não durou nada. E aí agora mudaram. É um cara que ele se eu não me engano, ele veio da Índia. Isso, Tem a família descendentes de indianos, né? E agora estão começando a gostar um pouco mais gostando, dele. porque ele é um cara meio reservado, tal. Tinha um lá que era meio atrapalhadão, né? Que em plena pandemia fez uma festa na casa dele, não foi? Bebeu e tal. E como é que foi esse período da pandemia lá? Vocês ficaram bem... Porque no primeiro momento, o primeiro-ministro da época, ele acho que é bobagem e tal, né? Depois ele caiu na realidade. Que dizer, não, a coisa aí não é brincadeira não e tal, né? Depois ele dá umas aprontadas, ele achou que tinha que cuidar mesmo. E vocês ficaram bem reservados? Nossa, então, eu lembro que quando eu me mudei, né, para lá, foi bem na hora da pandemia. E aí era aula online, hora de sair, tinha uma hora certa para você sair da rua também, ir para o supermercado, botaram uns negócios no chão, umas fitinhas, que você tinha que andar atrás da pessoa, só que tinha que seguir a fitinha que estava no chão. Sim, você não podia ficar mais perto. Manter uma certa distância. Era máscara, álcool em gel também, papel higiênico, tudo acabando já, todo mundo enchendo o estoque em casa. E aí começaram a restringir até nos mercados, né? Falava, olha, é um papel higiênico por família, não dá para você levar tanto assim, porque as pessoas começaram a levar num nível exagerado já. Porque senão vai um cara lá e quer comprar um monte e aí pode acontecer um desabastecimento, né? Pouca gente compra bastante e desabastece. Então leva um pouco cada um, tem para todo mundo, né? E fala uma coisa. Você mora em casa, naturalmente casa tem um quintal, tem um jardim e tal. Vocês têm algum tipo de horta que nem tinha aqui no Brasil?
Não tem Lá, nada. por causa do clima, é tudo muito diferente, porque lá vive chovendo, ventando e o céu cinza, né? É o céu cinza. E aí não tem tem como muito manter sol lá, muito. não? Nossa, Temperatura agora, como é que tá lá? Agora é verão lá, né? Não, agora lá é verão, é o contrário daqui. Aí, assim, o que acontece tem uma semana só de calor e aí acabou, é tudo frio de novo. É frio o ano você inteiro. você sai assim, você vê um pouco de sol, você vê tá todo mundo fora de casa já, deitado assim, tomando um sol, aproveitando, porque é assim, tem que aproveitar mesmo, porque não tem tanto sol lá. Você diz, vou partir. Você sentiu, na época da Espanha ou na época do Reino Unido, da Inglaterra, algum problema de discriminação? Já senti já em ambos lugares, né? Eu acho que querendo ou não tem preconceito em todo lugar, né? Você e uma inglesa são mais ou menos parecidas, não tem muita diferença, assim como a espanhola, né? Você tem mais cara de espanhola do que inglesa, né? Então, na Espanha, eles falam que porque eu sou muito branca, aí eu vou na Espanha, aí eu falo que eu sou brasileira, aí eles falam, você não é brasileira? Eu falo, mas eu sou brasileira. Eu falo, não, mas porque eles têm a ideia de que brasileiro tem que saber sambar, ou dançar, eles achavam que era salsa, que é dançar, mas... Salta. Tem que ter cara de índio. Tem que ter, é isso que eles acham, né? E você Aí, não tem muito jeito de índia, eu não? falo, eu sou branca e eu sou brasileira, né? Não me faz mais ou menos brasileira, tenho a família brasileira, falo português, tenho ainda parte da cultura brasileira, eu conservo, né? Na Inglaterra, o que aconteceu foi que veio uma amiga minha da Espanha, ela veio me visitar, foi lá para a Inglaterra, e aí eu estava apresentando os meus amigos ingleses lá, tava meio que a gente estava falando uma mistura de idioma. E aí a gente foi sentar numa pracinha, e aí chegaram umas crianças pequenas, porque normalmente a gente pensa, preconceito agora, né? Quem tem mais é gente mais velha. Só que o que eu percebi é que tinha muita gente, muita criança. Chegaram na gente e falaram, aqui em Inglaterra, vocês não podem falar outro idioma, vocês vão falar o inglês. Aí a gente olhou, a gente continuou falando o nosso espanhol, meio inglês, a gente não ligou muito. Mas aí chegaram, acho que um grupo de crianças tinha mais ou menos a idade do meu irmão, assim, uns 12 anos mais ou menos. E aí começaram a chamar a gente. E aí veio uma muvuca, assim, de gente atrás da gente, encher o saco pra gente parar de falar o espanhol, sendo que a gente estava falando entre a gente mesmo, numa pracinha. E eles não queriam que a gente falasse inglês. E aí complicado. Olha, interessante, hein? É. E a vida comunitária? Você frequenta clubes? Você frequenta o que lá? Então, Uma jovem que fim de semana quer curtir alguma coisa diferente. então, né? Enquanto eu estava estudando, lá o que eles fazem bastante é clube de alguma coisa que você gosta. Você gosta de xadrez? Vai para o clube de xadrez. Eu, no caso, eu fiz um clube de caridade, que a gente saía e arrecadava dinheiro para as pessoas que estavam precisando. Aí, e agora, de saída normal mesmo, né? Tem o que as pessoas normalmente fazem é ir para um pub, né? Ir para um bar e beber. E bebe o quê? Bebe cerveja ou bebe uísque? Nossa, cerveja toda hora, só cerveja. Direto. Eles gostam de cerveja. Gosta de cerveja. Não tem muito uísque, então. Não, tem também, Tem né? também. Mas eles gostam da cerveja Você mesmo. tem um pitaco aí que você participou de um grupo aí que pratica caridade, não é? E o que vocês faziam exatamente lá? Então, quando tinha aula, né, a gente fazia, por exemplo, tá chegando o Dia dos Namorados. Aí o que a gente fez, a gente se reuniu e falou, o que a gente pode fazer? Nessa surgiu a ideia da gente vender uma rosinha que vem com uma cartinha do lado. E aí você escrevia a carta personalizada, não falava quem que era, né? E a gente dedicava uma música do Spotify, porque tem um negócio que você escaneia, você consegue escanear a música pelo celular. Aí a gente fez isso para arrecadar dinheiro, a gente vendeu cada rosinha mais ou menos umas 3 libras, né, com a música, a cartinha. E aí a gente arrecadou o dinheiro para doar. Doar para quem? Então, tinha várias caridades, né? Eu acho que a principal, acho que se chamava All Wonder, que era
as mulheres que estavam precisando. A gente também doou bastante da guerra da Ucrânia também, para refugiados. A gente Para doou ajudar também. na Ucrânia, aqueles que necessitados da Ucrânia. Também a gente ajudou. Perfeito. E agora, e essas entidades que tem lá na cidade, elas ajudam as pessoas em casa ou recolhem as pessoas? Por exemplo, nós ajudamos uma entidade de senhoras. Então, é um pouco os dois, né? A gente era a escola mais que contatava e a gente meio que dava as ideias e arrecadava o dinheiro. Arrecadava o dinheiro para destinar. E o futuro? Você quer fazer idioma. Para fazer o quê? Depois, para lecionar, para trabalhar como diplomata, o que você pensa? Que eu gosto bastante, eu acho que com essa questão de mudança de país, de um lado para o outro, eu gosto de conhecer novas culturas, gente nova. Eu acho que nada melhor que fazer isso falando o próprio idioma local, né? Que as pessoas falam para entender melhor, né? O jeito que elas pensam, como elas cresceram. Então, eu gosto bastante, tanto da área de tradução, né? Para você ajudar as pessoas a se comunicar, tanto em relação a viagens, né? Eu gosto bastante de realmente conhecer lugares novos, né? Tá. Mas você imagina que a hora que você tiver a graduação, que você tiver o diploma, você vai trabalhar com o quê? Olha, eu não sei ainda, Não viu? Eu tenho lá na universidade, né, no caso que eu vou, eles oferecem o último ano fora do país, que seria, se eu não me engano, na Itália. Se eu fosse estudar o italiano, por exemplo. E aí, nessa, eles te oferecem duas coisas. Eles te oferecem ou você continuar os estudos na Itália e fazer mais algum curso lá, ou eles te oferecem já um trabalho, que deve ser alguma coisa relacionada a ensino, assistente de professor ou algo, né, que também já ajudaria um pouco. Você acompanhou o processo em que o Reino Unido se desligou da Comunidade Econômica Europeia? Sim, eles saíram da União Europeia, né? E o que você achou disso, hein? Eu cheguei a estudar isso um pouco, né, em relação à economia, porque tem aquele negócio, né? Todo mundo pensa porque as pessoas mais conservadoras acabaram votando que sim, e acabou realmente essa separação. Só que as pessoas, elas acabam achando muito que isso foi feito somente para impedir imigrante de entrar, ou impedir... para isolar um pouco mais o Reino Unido. Muita gente pensa que agora que a gente saiu da União Europeia, os imigrantes não vão mais roubar o nosso trabalho, por assim dizer. É o pensamento de muita gente inglesa, né? Só que no final não foi bem assim, né? Quem quer entrar realmente entra e consegue tirar o documento e trabalhar lá. O que afetou mais em relação à economia é que com a União Europeia, né, eles têm as próprias regras dele, têm as próprias restrições, até tem a moeda, pagamento, né? Até a questão tem da o moeda, próprio euro, né? Lá na Inglaterra é a Libra. Então, ao sair, meio que a Inglaterra o Reino Unido, né, fazem as próprias regras dele, no caso, que chega a ser, querendo ou não, pode ser um pouco mais complexa se eles quiserem negociar com países da União Europeia, como pode até facilitar para eles negociarem com países de fora, né? Então... Essa guerra da Ucrânia, como é que você está vendo? Nossa, a guerra da Ucrânia está sendo, no começo, né, era um negócio que estava sendo falado bastante. Eu, no caso, eu acompanhei no começo mesmo e agora eu não estou acompanhando tanto como no começo. Eu cheguei a ver, porque para mim é meio curioso, porque eu cheguei a ver muito lado ucraniano. Eu cheguei a ver pessoas da Ucrânia, tudo, mas eu não cheguei a ouvir tanto o lado da Rússia, sabe? Por que motivo a Rússia está nessa? Dos próprios habitantes, né, russos, o que eles pensam da guerra, eu não cheguei a falar muito e achar muita coisa sobre isso na internet, muito, né? No fundo, o que você acha? Eu não prefiro não me meter muito não, né? A questão, eu acho meio complicado até porque muitas pessoas de vários países, inclusive o Brasil já tentou mediar a paz já e aquele negócio, ou ambos não quer, ou um até fala que vai, aí o outro não quer. E aí tá nesse vai e vem, né? É triste, né? É porque todo mundo quer a paz desde que ele saia ganhador, né? Só que para ser construído um processo de paz,
Ambos têm que perder um pouco, né? Pois é. E ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Luísa, chegamos no final do nosso programa. Eu agradeço muito você. E quero que você deixe uma mensagem final para Indaiatuba aí. Fala o que você achar melhor. Um pouco para nós. Então. Você que está aqui, né, tá querendo, você que é jovem, acha que vai ser difícil para você continuar e achar oportunidades novas, não desista nunca. Continue procurando, continue indo, que eu tenho certeza que você vai conseguir. E é isso, né? Essa foi a Isabel Garcia Gonçalves, que depois de cerca de 10 anos morando no exterior, na Espanha, no Reino Unido, na Inglaterra, perto de Manchester, voltou para rever os avós, o Marcílio e a Sônia, rever os amigos, veio com a mamãe e com o irmão para cá e já tem uma experiência boa internacional e que humildemente começou a trabalhar numa casa de café, lavando